Olá, alunos. Eu sou a professora Inayara Coelho. Vou acompanhar vocês nessa disciplina de farmacologia, que é uma disciplina muito importante para o nosso curso. E a nossa primeira aula, nós vamos tratar sobre a farmacologia geral, aprender o que é a farmacodinâmica e o que é a farmacocinética, que são conceitos importantes para a gente poder trabalhar a disciplina. Então, o que é a farmacologia? A farmacologia, ela é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, que é o efeito tóxico, ou benéfico, que é o medicamento. Então, a farmacologia ela é uma ciência que vai estudar o efeito das medicações. Se o efeito é um efeito benéfico, a gente vai estudar o efeito que a gente quer, o efeito da farmacologia. Dependendo do efeito, se ele virar um efeito tóxico, então a gente não vai mais estudar isso na farmacologia, já vai ser uma outra ciência que é a toxicologia, que não é o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então é uma ciência importante dentro de todos os cursos da área da saúde. Então, a droga, para ela ser considerada uma droga importante e que tenha efeitos terapêuticos, ela precisa ter algumas características, como, por exemplo, ela precisa ser isenta de reação adversa. Nenhuma droga é isenta de reação adversa, mas ela precisa ter um efeito bem pequeno. Então, quando você pega uma medicação, que você olha uma bula de qualquer medicação, lá tem todos os efeitos adversos que são possíveis de acontecer, porque já foi estudado e já aconteceu em algum paciente. Então, ela precisa ter essa reação adversa pequena. Outra característica importante é o mínimo de interação. O que é esse mínimo de interação? É não cortar efeito de uma outra medicação, por exemplo, você tomar uma medicação com água e poder tomar medicação com água. Existem medicações que você não pode tomar com alimentos, que você não pode tomar com compostos lácteos. Então, todas essas características também vão vir escritas na bula da medicação. De fácil administração. Quanto mais fácil a administração, melhor para o paciente, melhor para a equipe de saúde. Nós temos várias vias de administração, que vai ser uma outra aula que nós vamos ver aqui na frente. Então, a gente precisa trabalhar as vias de administração. Reversibilidade. A gente sabe que pode acontecer acidentes, né? Existem pessoas que tentam cometer atos contra si mesmo, que são suicídios com medicamentos, são uma coisa bem comum. Então, a gente precisa conhecer também como reverter aquela ação daquela droga. Porque a diferença de uma droga para um veneno vai estar na dose. Então, as medicações também precisam ser reversíveis. Droga tem que ter seletividade. O que é uma droga com seletividade? Imagine só, você está com uma cefaleia, então eu preciso usar uma medicação para dor. Eu não posso tomar, por exemplo, um antibiótico. Então, toda medicação ela tem uma seletividade, que é o que a gente também vai aprender. Se são medicações anti-inflamatórias, se são medicações antibióticas, se são hormônios. Então, todas essas drogas também precisam apresentar seletividade para que a gente possa estar usando a medicação correta. Segurança. Segurança é primordial, né? Às vezes, o que diferencia uma droga de um veneno é a questão da dose, como eu já falei para vocês. Então, eu preciso ter segurança até quando eu posso usar aquela droga. A segurança das medicações hoje é que a gente trabalha muito com o peso do paciente. Então, é de acordo com o peso que nós vamos fazer a administração daquelas drogas. E efetividade, né? Efetividade é você usar uma medicação e ela combater o problema que você tem. Nem toda droga ela tem efeito de cura. Ela pode ter efeito terapêutico, por exemplo, ela pode ser uma medicação que vai curar uma doença, ela pode ser uma medicação paliativa, ela pode ser uma medicação diagnóstica. Então, isso vai variar também da medicação que foi prescrita pelo profissional médico. Então, nessa introdução, nesse início da farmacologia, o que é que a gente precisa entender? O que é um efeito benéfico e o que é um efeito maléfico.
Dentro da farmacologia, essas duas distinções elas vão se dar através da dose que será administrada. Então, quando você usa uma medicação e ela tem um efeito benéfico, ali é o fármaco que eu estou trabalhando, é o efeito benéfico que é o que a farmacologia estuda. Ela estuda o efeito benéfico da medicação. A partir do momento que aquela medicação ela tem um efeito tóxico, então o outro ramo da ciência que vai estudar é a toxicologia, que vai estudar os venenos, que vai estudar o efeito tóxico que aquele produto químico pode causar. Existem dois conceitos importantes, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a farmacocinética, ela vai estudar tudo aquilo que a medicação vai ocasionar dentro do organismo. É o movimento de ação, é o mecanismo de ação. A farmacodinâmica, ela vai estudar o efeito que aquela droga faz no meu organismo. Então, basicamente, a diferença de uma para outra é a farmacocinética, ela vai estudar o caminho da droga no meu organismo, e a farmacodinâmica vai estudar como é que aquele medicamento age dentro do meu organismo. São dois conceitos importantes que a gente precisa aprender para dar seguimento na nossa disciplina. Então, a farmacocinética, como eu falei para vocês, ela vai estudar como é que essa medicação percorre no meu organismo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a via da administração. Nós temos várias vias de administração, desde a via oral, desde a via endovenosa, desde a via tópica, desde a via retal. Então, são várias vias de administração. Por que eu preciso ter esse conhecimento? Porque, de acordo com a via de administração, eu vou ter vias de absorção diferentes, vias de distribuição diferentes, de excreção diferente. Então, por isso que eu preciso aprender de um por um. A absorção é como é que essa medicação vai ser absorvida no meu organismo. Por exemplo, se eu vou tomar um comprimido via oral, quando a gente toma um comprimido via oral, essa medicação vai passar por onde primeiro? Vai vir para o meu estômago, não é isso? Dentro do estômago, nós temos uma produção de ácido clorídrico muito grande. Então, o ácido, ele tende a fazer o quê? Ele tende a corroer a medicação. Então, ali já tem um efeito de primeira passagem, que já passou pelo estômago. Depois, esse medicamento, ele vai passar pelo fígado. Por que pelo fígado? Porque o fígado, ele é o órgão que faz o metabolismo das medicações. O fígado, ele funciona como uma peneira. Ele filtra, na verdade, quando você toma uma medicação, você não tem 100% do efeito daquela medicação. Porque o que é que o fígado da gente vai fazer? Ele vai absorver o que meu organismo precisa, e o que o meu organismo não precisa, que pode desencadear uma reação tóxica, ele vai metabolizar e vai jogar fora, e vai devolver para os órgãos de excreção. Se for uma medicação endovenosa na veia, por que quando você faz uma medicação na veia é mais perigosa do que quando você toma um comprimido? Porque na veia não existe esses efeitos. Na veia, quando faz a medicação na veia, essa medicação ela é na mesma hora, ela cai na corrente sanguínea e vai passar pela circulação sistêmica. Por isso que erros em medicações endovenosas é um risco muito alto, porque você não consegue reverter tão facilmente, é um risco muito alto. Por isso que a via oral é uma das vias mais seguras hoje, é uma via que você consegue reverter acidentes muito mais fácil do que uma via endovenosa. Então, a distribuição dessa medicação é porque quando você toma um comprimido, por exemplo, passa pelo estômago, depois vai vir para o fígado para fazer a metabolização. O que vai ser aproveitado vai ser absorvido pelo intestino, porque o intestino é o órgão que faz a absorção do que é benéfico para o nosso corpo. E o que não é benéfico vai ser excretado pelos rins. Então vejam como esse processo é um processo longo e é um processo que passa por vários órgãos. Nós temos vários outros órgãos de excreção. Além do rim, apesar que o rim é o órgão principal, o maior órgão excretor, nós temos a excreção através da pele, através do pulmão, né, através das fezes, mas ainda os nossos rins, eles ainda são os órgãos mais excretores.
É muito comum quem toma, por exemplo, antibiótico, que são medicações fortes, às vezes observar o cheiro da urina, aquele cheiro característico do antibiótico. Por quê? Porque o que o seu organismo não aproveitou, o que o meu organismo entendeu que poderia ser tóxico para mim, o fígado metabolizou e jogou fora através dos órgãos de excreção. Então é todo esse caminho que a medicação faz e que a farmacocinética estuda. E a excreção, que é a última etapa, né, que eu estou explicando para vocês, é quando a gente trabalha com esses órgãos de excreção. Já a farmacodinâmica, ela tem uma outra característica. Ela vai estudar como é que funciona esse mecanismo de ação dentro do meu organismo. Como é que a medicação atua dentro do meu organismo. Então, a primeira coisa é o local de ação. Por exemplo, às vezes você está com uma inflamação, uma dor de cabeça, uma cefaleia. Então, eu preciso tomar uma medicação que seja seletiva para resolver meu problema. Às vezes existem, por exemplo, remédios para dor que são mais eficazes. Uns são mais eficazes para a cefaleia, outros são mais eficazes, por exemplo, para uma dor muscular, né? Ou para uma cólica menstrual. Então, as medicações, elas têm um local de ação específico. Por isso que a gente precisa saber qual é a medicação específica para resolver aquele tipo de problema que a pessoa está apresentando. E o mecanismo de ação, como é que aquela medicação age? Quem já teve a curiosidade de ler uma bula, já percebeu, principalmente antibiótico, que o antibiótico ele tem aquele horáriozinho correto, né? Por exemplo, vamos supor uma cefalexina, que geralmente é prescrita de 6 em 6 horas. Então, não adianta eu tomar a medicação de 4 em 4 horas, porque o princípio ativo dela, aquela medicação, ela vai ser liberada de 6 em 6 horas. Por isso que a gente precisa respeitar os horários que estão prescritos. Se é de 6 em 6 horas, não adianta tomar de 8 em 8 horas, porque depois de 6 horas, o pico da medicação dentro do meu organismo já caiu. Então, eu já corto o efeito terapêutico daquela medicação. A mesma coisa é se eu tomar com intervalos menores. Como é que eu estou dizendo que é de 6 em 6 horas e eu vou tomar de 4 em 4 horas? Então, a medicação não vai fazer diferença. Então, por isso que precisa ser respeitado, que é o que a gente chama do princípio ativo da medicação. Ele é liberado dentro desse intervalo. Os efeitos. O efeito que a gente espera da medicação é a resolução do problema. Mas muitas vezes, por exemplo, tem medicação que alivia uma dor e não passa totalmente uma dor. Porque às vezes a medicação que você tomou não foi uma medicação seletiva para o seu problema. Por isso que toda medicação precisa ser prescrita pelo profissional médico, que é o profissional que vai orientar e ver qual a medicação específica para aquele caso. E a excreção também, né, que é o que nós já trabalhamos, né, que nós já falamos na farmacocinética. Então, a diferença básica de uma para a outra é que a farmacocinética vai estudar a passagem da droga no meu organismo e a farmacodinâmica ela vai estudar o mecanismo de ação dentro do nosso organismo. Então, são dois conceitos importantes para que a gente possa dar seguimento. Obrigada, gente. Vamos já passar para o segundo tópico da nossa aula.